Olá pessoal, olha que suculenta linda que eu vim mostrar no vídeo de hoje. Essa daqui é a Kalanchoe thyrciflora, chamada popularmente de suculenta orelha de elefante. Ela é bem diferente e imponente, e o interessante dela é que as folhas são em formato de coração. E outra característica dela é que ela não forma uma roseta perfeita igual a maioria das suculentas. Ela cresce em um formato que me lembra muito uma borboleta. Em relação ao cultivo, essa é uma suculenta bem tranquila para cuidar e o ambiente ideal para cultivar ela é o ambiente de sol pleno. O ideal é que ela pegue aí pelo menos 4, 6 horas de sol por dia. E quanto mais sol ela pega, mais colorida ela fica. Ela costuma ficar com as folhas bem vermelhinhas quando ela está bem estressada do sol. Essa daqui não está tão colorida porque eu estou cultivando ela em um local onde ela não está pegando tanto sol. Ela pega mais ou menos umas 2 horas do sol da manhã e essa quantidade de sol não é suficiente para deixar ela colorida. E essa também é uma época do ano de muita chuva e às vezes o sol fica sumido aí vários dias. Então é comum as suculentas acabarem perdendo o colorido e ficando um pouco estioladas, um pouco compridas. Porque o que mantém elas coloridas e compactas é o sol. Na falta dele, elas acabam ficando mais verdes mesmo. Sobre o substrato, essa é uma suculenta que não é muito exigente. Ela se desenvolve bem até mesmo quando ela é plantada na terra pura. Mas é bom a gente usar um substrato bem drenado, porque as suculentas são plantas de raízes finas e não toleram muito encharcamento. Por isso é bom usar um substrato mais drenável, porque se a gente errar na rega, elas não correm risco de apodrecer pelo excesso de umidade. E também, quando a gente usa esse substrato mais drenável, a gente pode cultivar ela na chuva tranquilamente, que não vai ter perigo da planta apodrecer naqueles dias de muita chuva. Igual janeiro choveu demais aqui na minha região. E essa suculenta pegou toda a chuva de janeiro. E, para minha surpresa, ela é uma das plantas que melhor se comportou aí na chuva. Eu tive outras plantas aqui que caíram as folhas tudo, então foi bem complicado. Essa daqui deu apenas essa manchinha aqui, mas isso aqui deve ser alguma coisa que esbarrou nela. Aí acabou fazendo um machucado. Eu acho que não tem muito a ver com a chuva. Em relação às regas, como toda suculenta, ela gosta de regas moderadas. É sempre importante a gente esperar o substrato secar antes de fazer regas na nossa suculenta. A dica que eu sempre dou aqui no canal é colocar o dedo no substrato, ver se esse substrato já está seco. Se ele já estiver seco, você pode fazer a rega normalmente. Agora, se você sentir resquícios de umidade nesse substrato, é bom esperar ele secar. E como eu já adiantei, essa suculenta vai muito bem no cultivo na chuva. Ela tolera aí pegar vários dias de chuva sem apodrecer, desde que você use o substrato certo, o substrato bem drenado. Aqui choveu de ontem para hoje e o substrato já não está mais tão encharcado. É isso que faz com que a suculenta fique na chuva e não apodreça. Agora, se esse substrato fica molhado por tempo demais, ela acaba apodrecendo aí pelo excesso de umidade no substrato. Em relação às pragas e doenças, essa é uma suculenta bem resistente. Ela não costuma pegar muita praga por aqui. A única praga que ela já deu foi aquele fungo do olho negro, mas eu usei a receitinha da água oxigenada, que é 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10 para 1 litro d'água, e eu apliquei essa receitinha aí mais ou menos 1 mês a 2 meses na planta e eu consegui controlar esse fungo. Aí ela nunca mais desenvolveu fungo. E eu também passei a cultivar ela em um local com mais sol. Isso ajuda a evitar bastante os fungos na suculenta. E esses dias que ela não está pegando tanto sol, o fungo ainda não apareceu. Então é um sinal de que ela está bem saudável. Mas para evitar que esses fungos apareçam, é bom usar a receitinha da água oxigenada 1 vez por semana no período da tarde, depois que o sol já tiver se posto. Ela vai ajudar também a prevenir os pulgões e as cochonilhas. E as mudas dessa suculenta podem ser feitas a partir da retirada das mudinhas que ela brota no caule. Essa minha nunca brotou mudinha no caule embaixo.
Mas ela é uma planta bem jovem aqui no meu cultivo e antes que ela brotasse alguma mudinha, eu fiz a poda dela, que é uma outra forma de fazer mudas. Ela estava com o caule bem comprido, então eu decidi podar ela. E esse caule já soltou aqui várias mudinhas. Olha aqui o caule dela. Eu já retirei uma mudinha dela, replantei num vasinho e dei para minha vizinha de presente. E depois que eu retirei essa mudinha, ela já soltou mais 2 mudas aqui nesse caule. Já está na hora de retirar essas mudas também. Então essa é uma das formas mais fáceis de fazer mudas aí da suculenta orelha de elefante. Eu não sei se ela brota pelas folhas. Eu nunca tentei fazer mudas dela por folha, mas eu imagino que, como toda suculenta, ela deve brotar bem por folhas também. Eu acho a poda uma forma mais fácil e mais rápida de conseguir mudas da suculenta, mas a maioria brota super bem por folhas. Então, pessoal, essa é a Kalanchoe thyrciflora, chamada popularmente de suculenta orelha de elefante, e essas são algumas dicas sobre o cultivo dela. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa suculenta, e se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 15 suculentas muito fáceis de cuidar e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!